Às 2h27 da madrugada do dia 6 de agosto, o coronel Paul Tibbets aciona os motores da superfortaleza B-29, batizada por ele de Enola Gay, nome de solteira de sua mãe. O alvo era Hiroshima, cidade japonesa de 256 mil habitantes. Às 8h15 de 6 de agosto de 1945, a bomba denominada Little Boy, com 72 quilos de urânio-235, foi lançada sobre a cidade, a mais de 10 mil metros de altura, e demorou aproximadamente 43 segundos até sua explosão. Ainda hoje, esse episódio gera debates entre os historiadores a respeito da questão ética que envolveu o lançamento de bombas atômicas contra civis nas cidades japonesas. Tudo em um raio de 2 quilômetros foi destruído pela explosão equivalente a 13 mil toneladas de TNT na cidade de Hiroshima. Imediatamente, 70 mil pessoas morreram, enquanto uma enorme nuvem em forma de um chapéu de cogumelo gigante, formada por uma poeira cinza e escura, subiu pelo céu. A cidade de Hiroshima ficou em meio a uma grande sombra, enquanto uma chuva densa e radioativa começou a cair sobre os corpos das vítimas. Até o fim do ano de 1945, outras 60 mil pessoas morreram com sequelas causadas pela explosão nuclear. Hoje, vamos entender o que aconteceu com os sobreviventes de Hiroshima e as marcas que esta explosão nuclear deixou na vida destas pessoas. Por que aconteceu o ataque da bomba de Hiroshima? O lançamento das bombas atômicas foi realizado pelos Estados Unidos sobre Hiroshima e Nagasaki, resultando na destruição total dessas duas cidades, em termos de forçar uma rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial. Um ataque surpresa dos japoneses contra a base naval americana de Pearl Harbor, localizada no Havaí, em 7 de dezembro de 1941, resultou no início do conflito entre Estados Unidos e o Japão. Esse ataque resultou em cerca de 2.400 americanos mortos e levou o governo norte-americano a declarar guerra contra o Japão. O ataque japonês visava promover a destruição da frota americana presente no Pacífico. Para conseguir a sua expulsão das Filipinas ou de qualquer outro lugar que os Estados Unidos estivessem presentes no continente asiático. Isso garantiria o fim do embargo sofrido pelo Japão às importações de petróleo. Os primeiros meses da atuação japonesa na guerra foram repletos de vitórias. Os japoneses conseguiram derrotar seguidamente as forças americanas, britânicas e francesas em diferentes locais como Singapura, Malásia, Birmânia, Índias Orientais, holandesas, entre outras. A desorganização das tropas aliadas foi um fator decisivo a ocasionar o acúmulo de derrotas nesses locais. A recuperação americana ocorreu a partir da Batalha de Midway, em junho de 1942. Essa batalha é vista pelos americanos como o ponto de virada na guerra. A Marinha Imperial Japonesa sofreu danos irreversíveis durante essa batalha. E a partir disso, o Japão foi vagarosamente derrotado pelos Estados Unidos, ficando encurralado em seu próprio território. A Batalha de Midway foi um confronto ocorrido entre os dias 4 e 7 de 1942, no atol de Midway, localizado no Oceano Pacífico, envolvendo Japão e Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Essa batalha ocorreu após o ataque a Pearl Harbor, marco do início do conflito, que ficou conhecido como Guerra do Pacífico. A batalha no atol de Midway, mesmo que com curta duração, trouxe
um importante resultado. Ao todo, os japoneses perderam 4 porta-aviões, fundamentais para as ações bélicas, e 200 pilotos navais. Os grupos que se enfrentaram na Segunda Guerra Mundial foram os aliados, compostos por Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos, e o eixo, Alemanha, Itália e Japão. Esse conflito ficou marcado por uma série de acontecimentos impactantes, tais como o massacre de Katyn, o Holocausto, o massacre de Baby Yar e o lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. A guerra iniciou-se na Europa, mas espalhou-se pela África, Ásia e Oceania e contou com o envolvimento de nações de todos os continentes, inclusive o Brasil. Podemos perceber 3 fases distintas ao longo da Segunda Guerra Mundial, que estendeu-se de 1939 até 1945. A primeira fase foi a da supremacia alemã. A segunda fase é marcada pelo equilíbrio das 2 forças opostas e a última fase que marca a derrota dos países do eixo e da queda da Alemanha nazista. Na Batalha de Midway, a Marinha estadunidense venceu a Marinha japonesa e, após este evento, houve uma virada na guerra, favorecendo os países aliados. Se num primeiro momento os japoneses conseguiram controlar e afastar os bombardeios dos Estados Unidos, num segundo tempo, os norte-americanos tiveram sucesso e os bombardeios afundaram os porta-aviões japoneses. O Japão saiu bastante abalado do conflito e sua frota foi praticamente dizimada. O fato conteve a expansão japonesa no Pacífico e foi considerado um ponto de virada na Guerra do Pacífico e estimulou o poder bélico dos norte-americanos, além de mais iniciativa na guerra. A Batalha de Midway, portanto, foi um dos principais eventos da Segunda Guerra Mundial, caracterizando-se como um importante conflito entre os aliados e o eixo, representados por Estados Unidos e Japão. Conferência de Potsdam. Em julho de 1945, as potências que faziam parte dos aliados reuniram-se durante a Conferência de Potsdam, na Alemanha. Os representantes reunidos nessa ocasião foram Stalin, União Soviética, Harry Truman, Estados Unidos, e Clement Attlee, Reino Unido. Eles debateram as condições que seriam impostas aos alemães ao final da guerra. Além disso, foram debatidos os termos da rendição que seria redigida e encaminhada aos japoneses. A solicitação de rendição dos países aliados ao Japão aconteceu porque os Estados Unidos queriam evitar a necessidade de invasão territorial desse país. O temor americano era de que a resistência japonesa fosse obstinada. E isso pudesse custar milhares de vidas de soldados americanos. Além disso, a opinião pública americana começava a aborrecer-se com a demora em acabar com a guerra. E por isso, o governo sentia a pressão para antecipar o fim do conflito. Por fim, havia o temor do avanço dos soviéticos pelo continente asiático. Era o início das novas configurações da Guerra Fria. Assim, foi emitida a Declaração de Potsdam, que solicitou a rendição imediata do Japão, afirmando que, caso houvesse recusa, esse país deveria estar pronto para encarar a sua rápida e total destruição. O presidente americano decidiu que, em caso de recusa dos japoneses, os Estados Unidos usariam suas armas atômicas desenvolvidas durante o Projeto Manhattan. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a união que havia caracterizado a atuação dos países aliados frente ao fascismo e ao nazismo já começava a apresentar sinais de enfraquecimento. A expansão que o regime comunista vinha apresentando incomodava um novo presidente norte-americano, que tentava colocar em prática uma política oposta
a qual tinha sido implementada pelo seu antecessor. Com isso, iam se delineando os contornos do que viria a ser conhecido como a Guerra Fria. E, portanto, durante a Conferência de Potsdam, o americano Truman se viu dividido entre buscar o apoio da União Soviética para atacar o Japão e o desejo de evitar que o país ocupasse aquela região. A partir desta Conferência de Potsdam, a potência comunista, formada pela União Soviética, começou a se afastar dos países ocidentais. Hiroshima e Nagasaki. A tripulação do Enola Gay, um Boeing B-29 Super Fortress, era composta por 12 homens, incluindo os técnicos que iriam ativar a bomba. 2 aviões B-29, o Great Artist e o número 91, também acompanharam o Enola Gay. O Great Artist serviu como apoio para o trabalho de fotografias e de filmagens da missão. E o segundo, B-29, serviu para levar equipamentos de medição da explosão nuclear. Além destes 2 aviões, mais 3 voavam na frente do Enola Gay para passar as informações meteorológicas que iriam indicar a cidade escolhida para o lançamento da bomba. As opções eram Hiroshima, Kokura e Nagasaki. A escolha final recaiu, então, sobre a cidade de Hiroshima como alvo, que contava com 256 mil habitantes naquela época. Então, o Enola Gay percorreu 2,4 mil quilômetros entre Tinian e o Japão, voando em uma velocidade de 520 km por hora a 10,6 mil metros de altitude. Tibbets, antes de soltar a bomba, determinou que a tripulação colocasse seus óculos especiais com 3 camadas de lentes para evitar a cegueira. Então, às 8h15 da manhã de 6 de agosto de 1945, a bomba denominada Little Boy, de 3 metros de comprimento e 75 centímetros de largura, pesando 4 toneladas, com 72 quilos de urânio-235, foi lançada sobre a cidade, demorando aproximadamente 43 segundos até explodir. A explosão ocorreu a 576 metros acima da Clínica Shima e a 800 metros do alvo indicado, a Ponte Aioi, em forma de T, localizada no centro da cidade japonesa. A temperatura do núcleo da bomba foi de 50 milhões de graus centígrados e liberou 500 milhões de volts de energia. Tudo que estava pelo menos a 2 quilômetros foi destruído pela explosão, equivalente a 13 mil toneladas de TNT. O presidente Truman soube do lançamento da bomba sobre Hiroshima quando retornava da Conferência de Potsdam aos Estados Unidos, a bordo do cruzador americano USS Augusta. Pelo som interno do navio de guerra, ele falou para a tripulação que esse é o maior evento da história. E depois anunciou ao mundo. Pouco tempo atrás, um avião americano lançou uma bomba em Hiroshima e destruiu sua utilidade para o inimigo. Os japoneses começaram a guerra pelo ar em Pearl Harbor. Receberam o troco muitas vezes e ainda não acabou. Com esta bomba, adicionamos um novo e revolucionário incremento em destruição. No entanto, a primeira bomba atômica não havia, até onde o governo e os militares norte-americanos sabiam, dado o impacto que esperavam sobre o imperador ou o gabinete de guerra do Japão, que ainda não havia decidido aceitar a Declaração de Potsdam. Nada indicava, através dos suíços ou de outros, que estavam mudando de ideia sobre o fim da guerra. Após 3 dias de aguardo de um pronunciamento do governo japonês e sem nenhuma resposta, os americanos estavam prontos para usar a segunda arma atômica, agora de plutônio, conhecida pelo nome Fat Man.
devido ao formato da bomba que atacou a cidade de Nagasaki. Essa bomba trazia várias mensagens escritas de aviadores para os japoneses e seu imperador. Os efeitos da bomba atômica em Hiroshima. A Little Boy era uma bomba que se baseava na fissão nuclear, que é a quebra do núcleo de um átomo em um processo que libera uma grande quantidade de energia quando ocorre em cadeia. O combustível explosivo dessa bomba era feito de urânio-235, um isótopo natural desse elemento químico, mas que é bastante raro na natureza. O urânio natural é composto por 99,3% de urânio-238 e apenas 0,7% de urânio-235. O enriquecimento de urânio é o processo de aumentar a quantidade de urânio-235 em um material. Isso é feito separando o urânio-235 do urânio-238. Existem vários métodos de enriquecimento de urânio, mas o mais comum é a centrifugação. Nesse sistema, depois de serem submetidos à ação de ácidos e outros agentes químicos, os átomos de urânio assumem a forma de gás. Enquanto essa matéria gasosa gira em alta velocidade, os átomos de urânio-235, que são mais leves que os átomos de urânio-238, são separados e concentrados no centro da centrífuga. Esse processo é caro e complexo. A explosão de uma bomba atômica provoca uma série de efeitos devastadores, causados primeiramente pelas fortes ondas de calor. A explosão libera uma grande quantidade de calor que pode destruir áreas enormes e até cidades inteiras. Um segundo efeito é a onda de choque, pregada por uma onda de ar, ocasionada a partir do ponto da explosão. Essa onda é tão forte que pode destruir edifícios, derrubar árvores e causar ferimentos graves às pessoas. O terceiro efeito é o da própria radiação. Os elementos químicos produzidos pela bomba liberam uma grande quantidade de radiação ionizante e pode causar câncer, doenças graves e até mesmo a morte. Isso sem contar os efeitos psicológicos negativos que afetam a população atingida por uma arma de destruição em massa. Bom, o número real de mortos não é conhecido, mas acredita-se que cerca de 140 mil pessoas da população de 256 mil habitantes de Hiroshima tenham sido mortos na explosão e que pelo menos 74 mil pessoas tenham morrido em Nagasaki. Os ataques provocaram um fim abrupto da guerra na Ásia, com o Japão se rendendo aos aliados em 14 de agosto de 1945. No entanto, alguns críticos apontam que o Japão já estava à beira da rendição. Aqueles que sobreviveram aos atentados são conhecidos como Hibakusha. Eles tiveram que lidar com o trauma psicológico e muitos acabaram morrendo mais tarde, devido a envenenamento por radiação. A fotojornalista britânica Lee Karen Stowe é especialista em contar histórias de mulheres que testemunharam eventos notáveis na história. Stowe fotografou e entrevistou 3 mulheres que têm lembranças vívidas dos atentados há 75 anos. Vamos conhecer os relatos de uma delas. Teruko Ueno. Teruko tinha 15 anos quando sobreviveu à bomba atômica em Hiroshima. No momento do bombardeio, Teruko estava em seu 2º ano da escola de enfermagem no Hospital da Cruz Vermelha de Hiroshima. Após a explosão da bomba, o dormitório dos estudantes do hospital pegou fogo. Teruko ajudou a combater as chamas, mas muitos dos seus colegas morreram no incêndio. Suas únicas lembranças daquela semana após o ataque de Hiroshima são de trabalhar dia e noite para tratar vítimas com ferimentos terríveis, sem comida e com pouca água.
Quando Teruko engravidou do primeiro filho, ficou preocupada se o bebê nasceria saudável e se sobreviveria. No entanto, sua filha Tomoko nasceu saudável, dando coragem a Teruko em construir sua família. Hoje, a sobrevivente é a avó de Kuniko, outra mulher de Hiroshima. As pessoas disseram que nenhuma grama ou árvore cresceriam aqui por 75 anos, mas Hiroshima reviveu como uma cidade com lindas áreas verdes e rios, diz a filha de Teruko, chamada Tomoko. No entanto, os Hibakusha continuaram sofrendo os efeitos colaterais da radiação.